Olá! Uma dúvida muito frequente dos pais no consultório é sobre se meu filho está crescendo bem. E para a gente saber isso, a gente precisa saber de alguns detalhes. Primeiro, o pediatra, o endocrinopediatra, vai pesar e medir a criança. Quando essa criança é medida, ela é colocada num gráfico de estatura e peso. Aí, pela idade da criança, a gente marca o pontinho dela aqui no gráfico de estatura. Toda vez que a criança está abaixo dessa primeira linhazinha preta aqui, que é o percentil mais baixo da curva, por exemplo, um pontinho aqui embaixo, isso é chamado de baixa estatura. Da mesma forma, se eu tenho um pai e a mãe altos, e mesmo que a criança esteja dentro do gráfico, se ela estiver abaixo do padrão da família de estatura, essa criança também é pequena. Então, a gente precisa analisar alguns outros dados além do gráfico. Por exemplo, o que a gente chama de velocidade de crescimento, que é o quê? Tanto o pediatra como o endocrinopediatra vão medir numa consulta, vão dar o intervalo mínimo de 3 meses e medir numa segunda consulta. A diferença dessas duas medidas é colocada numa regrinha de 3 para a gente fazer um cálculo médio de quanto a criança cresce por ano. Essa criança, mais ou menos de 4 anos de idade, até entrar na puberdade, ela precisa crescer de 4 a 6 centímetros por ano. Se ela estiver crescendo menos do que isso, ela está crescendo menos do que o normal. Então, temos dois quadros distintos. Uma criança que está aqui abaixo do gráfico, mas está crescendo dentro da velocidade de crescimento de 4 a 6 centímetros por ano. Essa criança pode ser apenas um retardo constitucional do crescimento, que é uma criança que provavelmente tem uma idade óssea alterada, uma idade óssea atrasada, vai demorar um pouquinho para entrar na puberdade, mas também vai demorar para parar de crescer. E no final, provavelmente, vai ter uma altura adulta normal. E temos um outro quadro, que é uma criança que está abaixo do gráfico, mas tem uma velocidade de crescimento também diminuída. Está crescendo menos do que os 4 centímetros por ano. Nesse caso, há uma chance grande de ter alguma doença causando essa baixa estatura. No caso da endócrino, a gente tem duas doenças principais que podem causar essa baixa estatura. Uma delas é a deficiência de hormônio de crescimento e a outra é a deficiência dos hormônios da tireoide. Qualquer uma das duas deficiências a gente consegue distinguir e diagnosticar com exames laboratoriais. Feitos exames e visto que a criança tem ou a deficiência do hormônio de crescimento ou a deficiência do hormônio da tireoide, a gente pode iniciar o tratamento, seja com hormônios tireoidianos, seja com hormônio de crescimento. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida sobre o crescimento do seu filho, procure um pediatra e, se necessário, ele vai te encaminhar para o endocrinopediatra. Até o próximo vídeo.